tem um nome que ressoa com um certo mistério: Tarragon. É um nome que descreve uma realidade, dizem as fontes, tão ampla e tão diferente da nossa que chega a desafiar a imaginação. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça para desvendar o que se sabe sobre esse lugar, o 11º superuniverso. E para começar essa jornada, vamos partir de uma pergunta que, olha, pode bagunçar um pouco as nossas certezas. E se tudo isso que a gente conhece, o nosso universo inteiro, fosse uma pecinha de um quebra-cabeça cósmico gigantesco, feito de 12 realidades? É exatamente essa premissa que a gente vai explorar agora. E para não nos perdermos nessa exploração, temos um roteiro. Primeiro, vamos entender o mapa geral, a arquitetura do cosmos. Depois, a gente dá um zoom em Tarugan para entender a natureza dele. Em seguida, vamos descobrir o propósito, o porquê de ele existir, quem comanda tudo por lá e, por fim, o fio que conecta tudo isso de volta a uma única fonte. Ok, vamos lá. Começando pelo panorama geral. Para a gente conseguir localizar Taroga, primeiro a gente precisa abrir o mapa do cosmos em si. E a estrutura básica é essa aqui: o cosmos não é uma coisa só. Ele é, na verdade, um conjunto de 12 grandes realidades, 12 superuniversos. Pensa neles como os 12 blocos fundamentais que constroem toda a existência. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque esses 12 superuniversos não são cópias um do outro, não. 7 deles são físicos, bem parecidos com o nosso. Mas os outros 5 são descritos como voláteis. Eles existem em frequências que são completamente invisíveis para nós. Imagina só, 5 realidades inteiras coexistindo com a gente, mas totalmente fora do nosso radar. E é justamente nesse reino invisível que está o nosso foco. É lá que encontramos Tarogan. Então, bora mergulhar nessa realidade e descobrir o que a torna tão única. Certo, mas o que significa volátil nesse contexto? Não é sobre ser instável ou explosivo. A melhor analogia é pensar em rádio. A nossa realidade física está sintonizada numa frequência, vamos dizer FM. Tarugan está transmitindo em outra, uma frequência super sutil que os nossos aparelhos, os nossos sentidos, simplesmente não conseguem captar. Ele está aqui, mas em outro canal. E se isso já não fosse o suficiente para expandir a mente, a localização de Tarogan está numa escala que, desafia a nossa física. Ele fica em uma ramificação de realidades que operam acima de uma estrutura de 25 dimensões. 25! Isso já dá uma bela pista do quão fundamentalmente diferente e mais complexa essa realidade é. Bom, a gente já entendeu o que é Tarragon e onde ele se encaixa nesse mapa gigante do cosmos. Mas a pergunta que realmente importa é: para quê? Qual é a função dele nesse projeto imenso? E a resposta é extraordinária. Aparentemente, a função de Tarogan é ser um laboratório evolutivo. É tipo uma grande incubadora cósmica onde nascem bilhões de mônadas que são, na essência, as centelhas individuais de consciência, e o objetivo de tudo isso é treinar essas consciências para que elas aprendam a co-criar realidades junto com inteligências maiores como os logos cósmicos e as supramônadas. Agora, um sistema com essa complexidade toda, com um propósito tão elevado, precisa de muita organização, certo? E isso nos leva direto para a estrutura administrativa que gerencia não só Taroga, mas também os outros superuniversos. Dá para pensar nisso como uma grande empresa cósmica. Lá no topo, na diretoria, estaria a Supraconfederação, que define a visão geral, os grandes objetivos lá das dimensões mais altas. Logo abaixo, a Ordem Voronandeg seria a gerência de projetos, cuidando dos detalhes da operação em Tarogan. E para executar tudo, existe uma estrutura com 12 níveis de especialização, garantindo que cada pedacinho da evolução da consciência seja bem cuidado. E agora a gente chega na parte que amarra tudo. Por trás de toda essa complexidade de 12 superuniversos, de realidades físicas e voláteis, existe um único fio condutor que conecta cada parte de volta ao todo. A chave para entender essa unidade toda está aqui. Não importa o quão sutil ou diferente seja um universo, a base, as regras fundamentais para o crescimento da consciência são as mesmas. Seja aqui no nosso mundo físico ou lá em Tarragon, o manual de evolução é o mesmo para todos os 12 superuniversos. E a consequência disso é simplesmente linda. Significa que, não importa o quão diferente ou estranha seja a jornada de uma consciência, ela nunca, jamais, perde a sua conexão com a fonte original. É um elo que não se quebra.
garantindo que, no fundo, tudo e todos são parte de uma única e grande consciência. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se realidades tão absurdamente diferentes como a nossa e a de Tarogan estão conectadas à mesma fonte e seguem as mesmas regras de crescimento, o que as nossas diferenças de corpo, de lugar ou de tempo realmente significam? Se na base de tudo somos um só, o que de verdade nos separa?